Bom, continuando os conceitos aí sobre o banco de dados no SQL, nessa aula nós vamos falar sobre o termo persistência poliglota. Bom, até agora nós vimos aí nas aulas anteriores o conceito geral aí de banco de dados no SQL, os modelos de dados, ou seja, existem várias opções de modelagem, então você precisa, antes de começar seu projeto, identificar qual que é mais adequado para a sua aplicação. Então, principalmente aquela questão da modelagem voltada aí para agregados, que é diferente da forma de pensar aí para quem está acostumado com banco de dados relacionais. Vimos também os modelos de distribuição de dados. Então, você vai rodar uma aplicação em um cluster, então você tem que ver qual que é a melhor opção aí para fragmentação e replicação desses dados. E vimos também a questão da consistência. Então, em geral, quando você vai fazer uma aplicação para rodar em um cluster, você vai ter que balancear aí entre consistência e disponibilidade, para verificar qual que é mais importante aí em cada aplicação. Então, de uma forma geral, cada uma das aplicações tem necessidades diferentes. Então, se você usa diferentes bancos de dados, cada um é projetado aí para resolver problemas diferentes. Então, se você usa o mesmo mecanismo de banco de dados para todas as necessidades, isso em geral resulta em soluções de baixo desempenho. Então, por exemplo, uma aplicação de e-commerce, por exemplo, que precisa armazenar dados transacionais, guardar informações de sessão em cache, percorrer grafos de clientes e produtos que seus amigos compraram, nesse exemplo, cada uma dessas partes aí pode ser, em geral, tem requisitos diferentes e poderia ser, então, armazenado em bancos de dados diferentes. Então, quando eu coloco isso numa única solução de banco de dados, esses dados, como eles têm propriedades de disponibilidade, de consistência diferentes, têm necessidade de cópias diferentes, então acaba que, se você coloca tudo isso no mesmo mecanismo de banco de dados, isso pode degradar seu desempenho. Então, nesse exemplo aqui, através da figura, está mostrando exatamente isso. É uma aplicação de e-commerce que tem, por exemplo, aqui partes que precisam aqui tratar os carrinhos de compra, os dados dos carrinhos de compra, os dados de sessão, os pedidos que já foram concluídos, tratar aplicações de BI, né, de Business Intelligence, e Data Warehouse. Então, essas aplicações, se você usa o mesmo mecanismo de banco de dados, por exemplo, aqui um banco de dados relacional, como elas têm requisitos diferentes, propriedades diferentes, isso você pode ter uma solução aí de baixo desempenho. Então, por que não usar SGBDs diferentes para cada parte da aplicação? Então, daí que surgiu o termo persistência poliglota, que a ideia é utilizar aí a abordagem híbrida para persistência, ou seja, cada SGBD, cada parte dessa aplicação poderia usar um SGBD diferente. Então, por exemplo, você poderia usar um SGBD de chave e valor para armazenar os dados aí de carrinhos de compra e de sessão, já que essa aí é uma parte mais transiente aí dos seus dados, que você precisa aí de alta disponibilidade, mas admite-se, por exemplo, algum tipo de perda de dados. Então, um SGBD no SQL no modelo chave-valor seria interessante para esse tipo de aplicação. Principalmente tem alguns SGBDs que tratam muito a questão de dados em memória, que seria tipo aí para sessão. Esses modelos de chave-valor, a gente já viu lá, você tem uma chave e a partir desse você acessa um determinado valor aí que não é interpretado pelo SGBD. Então, nesse caso é típico que um carrinho de compra pode ser acessado aí pelo ID do usuário e uma sessão ela pode ser acessada pelo ID da sessão. Já para armazenar os pedidos finalizados, você poderia usar um SGBD relacional ou baseado aí em documentos, um modelo de documentos, que são mais apropriados aí para pedidos finalizados, que você precisa aí de maior consistência e armazenamento. E
para a parte de redes sociais, que você quer, por exemplo, fazer um sistema de recomendação de produtos, identificar o que os amigos dos amigos pensam sobre cada produto, aí você pode usar um HBD usando aquele modelo de grafos para esse tipo de dado. Então, essa que é a ideia da persistência poliglota. Então, por exemplo, numa aplicação aí de e-commerce, você então armazena os dados de seção e de carrinho de compras num HBD de chave-valor, os pedidos completados aí em um modelo de documentos ou relacional. Você pode ter então os sistemas legados, né? Por exemplo, lá um sistema de controle de estoque, preços lá que ainda está num HBD relacional. E a parte de toda a parte de redes sociais, recomendações, etc., você usa um HBD baseado em grafos. Então você pode ter assim, soluções híbridas para cada parte da sua aplicação de e-commerce. Então essa que é a ideia então, da persistência poliglota. Aí você ganha em desempenho o que melhor dessas partes tem a oferecer. Outra coisa importante que tem surgido aí, principalmente com a questão dos bancos de dados no SQL, é o uso de serviços. Então, ao invés de cada aplicação acessar diretamente o banco de dados, você pode encapsular esse banco de dados como um serviço. Então, a ideia é que você tem, ao invés de acessar diretamente os aplicativos, ao invés de acessar diretamente o banco de dados, os aplicativos usam as APIs fornecidas pelo serviço. Então, aí você pode, inclusive, por exemplo, um serviço, como nos HBDs no SQL, grande parte do trabalho aí fica para os aplicativos, então se um aplicativo já desenvolveu alguma tarefa ali, isso pode ser útil para outros aplicativos. Então se você encapsula isso aí como uma API e fornece uma API de serviços, isso pode ser reutilizado aí por vários aplicativos. Além disso, isso vai permitir que os bancos de dados aí dentro do serviço, encapsulados aí no serviço, eles se desenvolvam, ou seja, são alterações aí diversas para se adequar, por exemplo, à melhoria de desempenho, sem que tenha que alterar os aplicativos dependentes. Então, isso fica transparente, escondido ali, encapsulado dentro do serviço. Alguns HBDs no SQL já fazem isso, fornecendo aí APIs REST prontas para uso. Então, por exemplo, o React e o Neo4j já têm APIs desse tipo. Então, é uma tendência interessante aí encapsular os bancos de dados como um serviço. Então, aí você teria uma estrutura assim. Então, para cada uma dessas aplicações, o banco de dados estaria aqui dentro de uma estrutura de serviço. Então, você teria aqui uma API para fornecer, por exemplo, serviço de sessão. E aí, esse serviço, então, essa API faria acesso direto aqui ao banco de dados e não à sua aplicação aqui de sessão. A mesma coisa poderia ser estendido aí para cada uma dessas partes, então tendo aí sempre o banco de dados encapsulado aí e sendo acessado através dos serviços fornecidos. Então essa é uma tendência bastante interessante aí que tem surgido ultimamente, principalmente com os bancos de dados no SQL. Bom, então a persistência poliglota tem várias vantagens, é bastante interessante, mas ela também introduz novas complexidades aí. Então, por exemplo, os DBAs, né, os administradores de banco de dados, eles vão ter que ser capazes aí de lidar com todas essas tecnologias. Então, eles têm que ter múltiplas habilidades, então se torna mais complexo o trabalho deles. Tem a questão várias outras questões aí, como por exemplo licenças, quem vai fornecer suporte, ferramentas, atualizações, drivers, auditoria, segurança. Então, várias outras questões que você tem que tratar, porque como você vai estar trabalhando com vários HBDs diferentes, cada um tem questões diferentes, então isso se torna mais complexo. É importante destacar que muitas dessas tecnologias no SQL são open source e tem aí grupos ativos de desenvolvimento de ferramentas e suporte para vários desses HBDs. Essa questão de segurança é sempre uma preocupação e é importante destacar que a maioria dos HBDs no SQL
eles não têm recursos muito robustos para segurança. Eles não foram projetados para essa questão. Então, por exemplo, normalmente eles não têm toda essa questão que tem nos HVDs relacionais, como, por exemplo, criar usuário, definir todas aquelas permissões de acesso, com coisas complexas nesse nível de segurança. Mas é porque eles não foram projetados para isso. Na verdade, essa questão da segurança ela deve ser implementada nos aplicativos. Então, isso é transferido para os aplicativos. Então, isso é importante ter isso em mente na hora de pensar, então, na persistência poliglota. Ok? Então, esses aqui foram os conceitos fundamentais que são importantes de serem entendidos quando você parte para aplicações que envolvam banco de dados no SQL. Então, antes de entender realmente as tecnologias, cada uma dessas tecnologias aí de HVDs no SQL, é importante, então, entender esses conceitos fundamentais que a gente viu nessa aula, nas aulas até aqui. Então, uma boa referência para isso é esse livro, NoSQL Essencial, que é o título em português. Essa é a capa do livro em inglês. Bom, essa é uma referência básica, é claro que existem várias outras, principalmente tem algumas coisas novas que vêm surgindo, mas esses fundamentos ainda permanecem e esse livro é uma boa referência.